eu tô te mostrando quais que são os horários, né, de medida da glicemia. Então, se eu tenho uma insulina para cobrir o basal e outra insulina para cobrir os períodos pós-refeição, então eu preciso saber como é que estão as glicemias no basal, né, e após as refeições. Basal mais interprandial, né, que é entre as refeições e após as refeições, para eu poder saber qual insulina que eu tenho que mexer. Então, olha, a gente tem aqui os horários padrões, né, para medida da glicemia, que são esses aqui, né, que normalmente a gente fornece para o paciente, né, essa tabelinha aí. Então, a glicemia em jejum, 2 horas após o café da manhã, antes do almoço, 2 horas após o almoço, antes do jantar, 2 horas após o jantar e ao deitar. São esses os 7 horários de glicemia que nos permitem entender e ajustar a insulina do nosso paciente. Porém, vamos falar de vida real, né? E a vida real é o seguinte: o seu paciente é um paciente do SUS, né, que depende do posto de saúde, do fornecimento, né, de fita, de glicosímetro, de lanceta, né, de todo o insumo necessário para fazer as glicemias. A gente sabe que ter 7 glicemias por dia, todos os dias, é algo extremamente utópico, né? Quase que virtualmente impossível. E mesmo para os pacientes que têm recursos próprios e que podem, né, arcar com o seu tratamento, a gente pedir para um paciente fazer 7 glicemias por dia, todos os dias, é algo que dificilmente a gente consegue, né, que eles façam. Então, como é que você faz para manejar isso? Olha, no mundo ideal, a gente teria uma tabela dessa toda preenchida, né? Suponhamos 7 dias ou 10 dias, né? E o paciente traz para você a tabela toda preenchida para você saber aonde que você tem que mexer nas insulinas. Porém, mundo ideal não é o mundo real, né? E aí, na vida real, o que acontece? Se você tiver pelo menos umas 2 ou 3 glicemias em cada um desses horários, isso já é o suficiente para você manejar a insulina do seu paciente. Então, a ideia é o seguinte: é você solicitar que o paciente faça as glicemias em horários alternados. Por exemplo, ele consegue fazer 2 glicemias por dia. Ou, melhor, ele consegue fazer 4. Daí, o que você faz? Pede para ele alternar os horários. Mesmo que ele só possa fazer uma glicemia no dia, se um dia ele fizer em jejum, no outro dia ele fizer 2 horas após o almoço, no outro dia ele fizer ao deitar, no outro dia ele fizer antes do almoço, no outro dia fizer em jejum de novo, e assim por diante, você vai ter um panorama, né? E aí você vai ter pelo menos umas 2 ou 3 glicemias em cada horário, você consegue raciocinar. Porque o raciocínio é o seguinte: a insulina NPH, ela demora para iniciar, né, o efeito, ela demora de 2 a 4 horas, e o pico dela vai ser em torno de 8 horas depois da administração, da aplicação. Então, a insulina NPH que você aplica de manhã, o máximo efeito dela está acontecendo no final do dia. E a insulina NPH que você aplica à noite, ela vai estar no seu máximo efeito pela manhã em jejum. Ou seja, se a glicemia de manhã em jejum está ruim, o que você tem que fazer é aumentar a insulina da noite, né? Já a insulina regular, não. A insulina regular, ela vai agir no pós-prandial de cada refeição. Então, se a glicemia após o almoço está fora das metas, né, está elevada, o que você tem que fazer é aumentar a dose da insulina regular antes do almoço, né, para que você possa atingir o controle. Então, isso daí é algo que, assim, você entender qual que é a insulina que está agindo em cada horário
né? Então, a insulina NPH vai agir nos períodos interprandiais, durante o dia, e no período da madrugada e do jejum, né, à noite. Então, se você precisa aumentar as doses, você já sabe, né, qual insulina NPH, de qual horário que você precisa mexer. Enquanto que a insulina regular, ela vai agir sobre as glicemias pós-prandiais. Então, se você tem glicemias altas 2 horas após as refeições, é ali que naquela insulina que você tem que mexer.